Anistia já. Anistia é o perdão, cara. Anistia é o esquecimento. Então eu tô aqui para propor anistia já para os presos de 8 de janeiro. Claro, cara. Tu sabe, né? 1.900 pessoas foram presas. 1.552, na real. 1.900 teriam sido detidas, 1.552 foram presas, 371 foram julgadas e condenadas. 70 delas já estão presas por por míseros 17 anos. Outras 78 estão em prisão preventiva, em breve vai virar provisória, sei lá, vai virar eterna, né? E 60 estão foragidos. Então, esses 60 foragidos não entram na nossa conta, esses vão ter que voltar e cumprir pena. Mas esses aí, 371, a gente anistia eles em troca do quê? Em troca da prisão imediata, antes da condenação, porque eles já estão condenados. Nós decidimos que eles já estão condenados. Aqui é justiça sumária. Os 53 canalhas, escrotos, escumalha, gentalha golpista que tentaram o golpe naquele período todo, né? 8 de janeiro foi só assim, quando eles botaram assim, a escumalha da escumalha foi mandada lá invadir a Praça dos Três Poderes. Mas eles já estavam planejando isso desde antes de perderem as eleições, que eles já sabiam que iam perder as eleições, né? Conspurcando contra a democracia, conspurcando contra as urnas eletrônicas, conspurcando contra o Estado de Direito, conspurcando contra a democracia, essa gente imunda. Então, a gente anistia, solta, libera a massa de manobra deles, a gentalha que eles mandaram no último e desesperado gesto ocupar a Praça dos Três Poderes e a sede dos Três Poderes no Brasil, e em troca, esses 53 vão ser julgados e condenados. Mas é o seguinte, cara, eu não estava muito afim de falar nessa história, sabe? De verdade, porque senão, cara, assim eu vou me lembrar daquela figura horrorosa, desprezível, nojenta, que também tinha que ser preso, o tal Tenente Coronel Zuco, o Tenente Coronel que virou Zuco. Cara, o cara não consegue ser nem coronel, nem general jamais seria. Assim, e ainda anda vestidinho de agroboi, mesmo sendo gaúcho, com umas jeans, assim, umas botinhas. O tal Sóstenes Cavalcante, aquela pessoa horrorosa, com aquela careca horrorosa, com aqueles óculos horrorosos, o evangélico horroroso. Aí vou ter que entrar nesses caras, né, que já lançaram notas, dizendo é tudo narrativa, não aconteceu a tentativa de golpe. Então, cara, como na real é um dia triste, como na real não tenho o que celebrar, e mesmo a prisão deles, embora seja necessária e importante, também não deveria ser motivo de festa. Eu queria te comentar rapidamente aqui a trágica história dos golpes militares ao longo da trajetória brasileira, porque eles foram muito mais frequentes do que tu imagina. E os golpes patéticos que não deram certo são eventualmente menos patéticos do que os que deram certo. E foram muitos golpes patéticos arquitetados, como esse, que não deram certo. Só que a diferença é que na maior parte das vezes, os golpistas, tanto os que concretizaram o golpe, quanto aqueles que não o conseguiram, umas tentativas, sim, constrangedoras, altamente incompetentes, deixando provas que nem essa, não foram condenados. Nem os que concretizaram o golpe, nem os que não concretizaram. Muitas vezes foram anistiados. Essa história, obviamente, começa com aquilo que a gente continua chamando de Proclamação da República, em vez de chamar pelo nome correto, Golpe Militar da Proclamação da República. Porque eu já falei 1 milhão de vezes, vou repetir. Todas as vezes que uma guarnição militar deixa o quartel de madrugada e derruba um regime constitucional, tu pode chamar de Proclamação da República, Revolução de 30, Estado Novo, cacete A4.
Mas o nome que precede a todos eles é quartelada, golpe militar. E esse golpe militar que inaugura essa era no Brasil, essa triste era, deixou inscrita na mentalidade dos militares e em boas porções da população civil brasileira, incapaz, incompetente de fazer o serviço sujo, né, de pegar a história com as próprias mãos, covarde além de tudo, deixou inscrita na mentalidade dessas pessoas a ideia de que os militares podem salvar a nação em seu nome, em momentos de crise. Porque em tese foi o que eles teriam feito no dia 15 de novembro de 1889. E quando tu estuda a história daquela quartelada, ela foi patética, cara. Ela foi uma coisa que parecia o exército de Brancaleone. Ela foi toda equivocada. O Marechal Deodoro tossia que nem um ridículo, tava lá, porque ele era um ridículo. Ele era um ridículo, se revelaria mais ridículo. Ele não tinha sido um ridículo, ele tinha sido um herói de guerra no Paraguai. Vai ver os meus episódios, cara. Vai ver meus episódios sobre o Deodoro e sobre os dois governos do Deodoro. O governo provisório e depois o governo quando ele foi eleito pela Assembleia Constituinte que ele mesmo convocou. É uma coisa constrangedora, patética. Aí ele renuncia, que tu também não sabe. Ele dá o golpe, é ele que aglutina duas tendências do exército que não se davam, os científicos, que seria assim o CPUR, militares reformistas, que com toda razão queriam uma modernização do Brasil, não aguentavam mais o regime escravista do agropop, dessa coisa horrorosa que é o agro, que aliás andaram mandando mensagem para cá, o agro sempre foi um atraso para o Brasil, manteve o Brasil na escravidão, manteve o Brasil alijado da industrialização, manteve o Brasil nas mãos do centrão. E esses militares reformistas, muitos deles de classe média baixa, da escola militar da Praia Vermelha, eram chamados, os científicos seria como se fosse o CPUR, já falei, e queriam um país mais eficiente, mais moderno, e por isso, até por um lado, mais autoritário, poder central, né? Não queriam um regime parlamentarista, como de certa forma o Dom Pedro II tinha estabelecido no Brasil. E aí tinha a tropa, uma chinelagem, né? O chamado tarimbeiro, o militar que dormia num estrado de madeira que se chamava tarimba. O tarimbeiro era o militar de carreira, era o cara da caserna. Esses caras eram representados pelo Deodoro, os outros eram representados por Benjamin Constant, a imprensa golpista fez ali uma articulação, os dois se uniram, Constant e Deodoro nem se davam muito, deram o golpe. Um golpe patético. O Deodoro assume o governo provisório, depois é eleito como presidente, vaiado no momento que é eleito, e o vice dele é o Floriano Peixoto, que era de outra chapa, aclamado quando foi escolhido como vice. O Deodoro toma o poder, se envolve numa corrupção na construção de um porto em Torres, no Rio Grande do Sul, que ia passar a chamar Deodorópolis, que ele deu na mão de um sobrinho dele, de um empresário corrupto lá. É denunciado pelo próprio Congresso, fecha o Congresso, fecha a imprensa, tenta um novo golpe. O exército não fica do lado dele, ele renuncia. E ele renuncia só para que novas eleições fossem convocadas, porque a Constituição recém-aprovada dizia que se o presidente não tivesse cumprido a metade do mandato, novas eleições tinham que ser convocadas. E ele renuncia só para crau no Floriano. E o Floriano assume inconstitucionalissimamente e mergulha o Brasil de fato numa ditadura. E o mais louco é que é uma ditadura meio populista, assim, porque ele de fato era contra os cafeicultores, ele apoia as classes médias baixas, ele apoia as massas urbanas, ele apoia uma industrialização, mas reprime com mão de ferro um monte de revolta da Armada, Revolução Federalista de 1893 no Rio Grande do Sul, um horror, o Marechal de Ferro, o consolidador da República, um milico golpista, que fica puto quando o Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, é eleito, e não que nem o Trump com o Biden não entrega a faixa para ele. Ao contrário, suspende a carruagem
a carruagem presidencial que deveria ter buscar o Prudente de Moraes, tanto na estação ferroviária quanto no palácio, onde ele estava para ir para o palácio, que acho que era em Piratini, e não vai buscá-lo. Quando ele chega no palácio, está tudo abandonado, tudo sujo, só falta ter cocô, porque o canalha golpista do Floriano, né, chegou até o último momento a aventar a possibilidade de continuar dando um golpe. O Prudente de Moraes vai fazer um governo totalmente atribulado e vai sofrer um atentado golpista. O vice dele, que era o Manuel Vitorino, o vice dele era florianista. E quando um Prudente de Moraes vai receber os caras que tinham massacrado as pessoas em Canudos, em 1897, no dia 5 de dezembro de 1897, ele toma um tiro. Ele ia tomar um tiro, mas o Marechal de Ouro, em contraposição ao Marechal de Ferro, Carlos Bittencourt, se joga na frente dele, militar legalista, toma o tiro e morre. E por trás estava o vice-presidente Manuel Vitorino, que queria a volta da ditadura florianista, em 1897, cara. Depois, em 1904, quando tem a revolta da vacina, um monte de milico escroto é contra a vacina. Milico escroto contra a vacina. É legal, né? 1904. E aí a Escola Militar da Praia Vermelha dá de novo uma tentativa de golpe. E aí é fechada a Escola Militar da Praia Vermelha, porque era o terceiro golpe que eles estavam tentando. Fecham a Escola Militar. É muito louco. Mas daí em 1910, em 1910 tem uma eleição entre um presidente civil, que fez a campanha civilista, o Rui Barbosa, a maior mentalidade da nação, contra um homem de total nulidade mental, como era chamado, o Hermes da Fonseca, milico, e os brasileiros, tipo tu, assim, tu não, porque tu tá no canal Buenos 10, votam no milico. Um milico toma o poder no Brasil pelo voto contra um civil esclarecido. É tipo o Bozo, né? Só que esse milico vai ser preso em 1922 por causa da revolta dos 18 do Forte e acusado, inclusive, só que daí injustamente, de umas cartas falsas lá. Na verdade, quem foi acusado das cartas falsas foi o cara que competia contra ele lá, o Arthur Bernardes, e que teria escrito cartas atacando o Marechal, que já não era mais presidente, o Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro da Fonseca, mas não o mesmo lá da corrupção. E aí o clube militar é fechado e o ex-presidente é preso. Sabe o que é prender um ex-presidente? Um ex-presidente militar, ainda por cima. É o primeiro militar desses aí presos, só que daí foi quase injusta a prisão dele. Até quando acerta prender um militar golpista, o Brasil erra, porque o Hermes da Fonseca, as tentativas de golpe dele, aquela marcha dos 18 do Forte, quixotesca, é uma tentativa de golpe, que não deu certo, né? Daí tem a Revolução, chamada Revolução Paulista de 1924, que é outra tentativa de golpe. Tem a Revolução de 1925, militar, tentativa de golpe. Até que em 1930 passa para a história como Revolução de 30. Os gaúchos amarraram seus cavalos no obelisco. O Getúlio Vargas perdeu as eleições. Foram fraudadas? Foram, todas eram, mas da República Velha. A República Velha tinha seus problemas, tinha, seríssimos, né? Mas pelo menos era assim, sei lá, neoliberal, federalista, tava assim, o país estava um pouco mais calmo durante aquele momento de concentração de renda, de poder aos cafeicultores de novo, de exclusão, mas pelo menos assim tinha uma certa falsa estabilidade, assim, não tinha rumor golpista, não tinha milico querendo fazer ditadura militar. E aí o Getúlio perde as eleições e é instigado a dar o golpe e escreve no diário dele: se o golpe não der certo, terei que pagar com a própria vida. Ou seja, ele tinha um dead wish, assim, né, cara? Ele já estava assim, eu me mato, se não der certo eu me mato, como faria 24 anos depois, por motivos muito mais decentes do que os levaram a dar o golpe de 30. Ele dá o golpe de 30, né, amarra os cavalos no obelisco, e o Brasil entra na Era Vargas,
que daí vai ter o golpe mais horroroso da história do Brasil, que é o golpe do Estado Novo, em 1937, 10 de novembro de 1937, que é um golpe horroroso, fruto de uma fake news. O tal, acho que era major na época, depois ia virar general, Olímpio Mourão, um escroto que se autodefinia como uma vaca fardada, é pego digitando um documento que se chama o Plano Cohen. O Plano Cohen seria uma articulação dos judeus internacionais querendo implantar o comunismo no Brasil. E não existia plano Cohen nenhum. Eles tinham inventado o plano Cohen. Antissemita, canalha, escroto. E aí pergunto para ele, o que é esse papel aí? Ah, isso é um plano aqui que eu descobri que tá. E por que você não nos avisou? Vai lá ver o meu episódio sobre o Estado Novo. Vai lá ver. E aí mergulha o Brasil numa ditadura horrorosa, com tortura e morte, tudo que é milico no poder, embora o Getúlio não fosse milico, virou flertando com o nazismo, até que é derrubado por um golpe branco. Já teve um idiota que disse, não pode mais dizer golpe branco. Pode dizer golpe branco, sim, assim como pode dizer magia negra. Porque magia negra se dá na escuridão da noite. E golpe branco foi um golpe assim que passou quase em branco. O próprio Getúlio chama de golpe branco, porque assim não teve. Foi assim palaciano, uma trama palaciana. Dia 29 de outubro de 1945. Quando dois milicos muito mais escroto que ele, que é o Góes Monteiro, criador da Lei de Segurança Nacional, nazista, e o Cordeiro de Farias, nazista, esse menos, mas nazista na alma, sem saber, não tinha nem, né? E o Dutra derrubam e prendem o Getúlio, prisão domiciliar, assim, 2 dias, mas fica preso, que nem o Hermes da Fonseca também tinha sido preso 2 dias, 2 dias é pouco, 2 dias é pouco. Aí o Getúlio volta, é solto, vai para a fazenda dele, tu sabe, e é eleito. Mas o Getúlio é o Getúlio, né, cara? E aí volta um Getúlio populista, o pai dos pobres, tal, que é considerado comunista, o Getúlio, por essa gentalha que fica tramando, milicos, escrotos, canalhas, golpistas, imundos. Todo milico é golpista e imundo? Não é. Claro que não. Tem um monte de militar decente, tem um monte de militar digno. Em breve a gente vai chegar no golpe preventivo, no contragolpe, no golpe legalista deflagrado pelo Marechal Lott em outubro de 55. Mas nós ainda estamos em 1950, quando Vargas toma o poder e uns milico imundo, que nem esses milico imundo que estão aí, gente imunda, sujo, sórdido, escroto, escumalha, repugnante, milico, lugar de milico golpista é na cadeia, e vocês vão pra cadeia, porque acabou dessa história. Se bem que acabou, né? Daí, daí o Trump no poder lá, né, cara? A direita, o esquema nazista lá, tendo chance de tomar o poder na Alemanha, a direita na França, né? Os caras pedindo anistia, o tal Zucco, dá vontade de vomitar só dizer o nome desse cara, o tal Sócio, dá vontade de vomitar, dizendo o nome desses caras. E aí fica essa história assim, polarização, não sei o quê, Eduardo Bueno comunista, Eduardo Bueno histérico. Histérico cacete! É só história. E não é história manipulada, é história verdadeira. Apesar do jeito incisivo e histérico que eu falo, né? Aí em que golpe que a gente está? Em 54. Eles tentam derrubar o Getúlio dá um tiro no coração, que pega no coração dele e na cabeça dos golpistas, que sabe quem eram? Era o Golbery Couto e Silva, era de novo o Olímpio Mourão, o tal Manifesto dos Coronéis, uns escroto imundos com malha, que depois iam virar general e que iam conseguir dar o golpe em 64. Mas antes de dar o golpe em 64, eles tentaram o golpe em 55, quando o JK, que depois eles mataram. Não, eu vou fazer uma coisa, né? Se reabriu o caso, o governo Lula aí reabriu o caso sobre o acidente que matou o JK,
Mas, cara, obviamente foi um acidente, mas tudo bem. Só que o JK vence as eleições por uma margem mínima e eles tentam impedir a posse do JK, dizendo que ele era comunista. E aí há 2 golpes militares, não, daí tentam impedir a posse dele, e o Marechal Lott, no dia 11 de novembro, tu vê o golpe lá de Estado Novo, foi 10 de novembro de 37, no dia 11 de novembro de 55, o Marechal Lott impede os golpistas de impedirem a posse do JK. E tem o último tiro de canhão de guerra disparado na Baía da Guanabara. Já está na hora de ter mais tiro de canhão na Baía de Guanabara, se esses milico-golpistas resistirem à prisão deles. Especialmente a escumalha, o mais imundo de todos é o tal Augusto Heleno. Aquele coisa cadavérica, aquele esqueleto repugnante, parece tirado de... Bom, aí... Nossa, cara... Aí o JK toma posse e enfrenta 2 levantes militares. O de Aragarça, o primeiro de Jacareacanga. Jacareacanga foi em... Não. Tá, teve... Vai lá descobrir. Teve um que foi em fevereiro Aragarças foi em 10 de fevereiro de 56. É a tal Revoltoso do Veloso. Porque tinha um major patético chamado Major Veloso da Aeronáutica que queria sequestrar um avião, bombardear, jogar as pessoas lá de cima, em Jacareacanga, no Pará. Durou, 5 dias o levante. E aí depois, em 59, em 2 de dezembro de 59, decora as datas! O mais importante é as datas! 2 de dezembro de 59 tem a revolta de Aragarças. E o JK perdoa os 2 caras, cara. Perdoa todos os milicos, especialmente da aeronáutica, envolvidos nessa coisa repugnante. Tinha que ter prendido, preso, torturado e talvez, quiçá, fuzilado. É óbvio que eu não acredito em tortura nem em fuzilamento, né, cara? Mas eles acreditam. Eles acreditam. Eles queriam prender, fuzilar e matar. Então por que eles não podem ser presos, fuzilados e mortos? Hein? Bom, daí, cara, tem em 61, né, aquele ridículo, patético daquele Jânio Quadros, aquela figura histriônica, renuncia à presidência e iria assumir, e como assumiu, o João Goulart, e os milicos tentam um golpe total, e o Brizola, com todos os seus questões, o Brizola, uma personalidade complexa, resiste heroicamente aqui em Porto Alegre, no movimento da legalidade, porque eles queriam o golpe em 61. Eles quiseram o golpe em 1922, em 1930, em 1924, em 1955, em 1956, eles querem sempre dar golpe. Eles não aceitam uma sociedade civil brasileira. Eles querem sair da caserna e dar golpe. E para se locupletar, ainda ganham dinheiro, ainda ganham cargo. Um monte de milico corrupto e ladrão também. Também. Não é só um milico golpista, é milico ladrão. E aí, meu chapa, são todos? Não, não são todos. Sempre teve os Marechais Lott, sempre teve o Freire Gomes, sempre teve o Tomás Bastos, sempre teve pessoas que disseram não vai ter mais golpe. Só que sempre teve na sociedade civil brasileira os vivandeira de quartel, que vão lá e ficam incentivando o milico a dar golpe. Porque são sórdidos, porque são rasteiros, porque são baixos, e sempre falando da ameaça comunista. Bom, daí em 64 eles conseguem dar um golpe, né? Não vou te contar aqui a história do golpe de 64, que eu vivi. Meu pai e minha mãe apoiaram, bababá, né? Aí em 77, essa escumalha desse Augusto Heleno tentou o golpe dentro do golpe dentro do golpe, porque o golpe foi em 64, aí 13 de dezembro de 68 às 5, decora as datas e os nomes. 13 de dezembro de 68, mas tu não souber essa porque tu realmente é um débil mental, mas tá cheio de débil mental aqui também no mundo, que foi um golpe do golpe. E aí eles tentam o golpe dentro do golpe, que é em 77, setembro, eu acho, né, de 77, quando o general
um escumalha, uma coisa imunda, uma sub-raça humana, tal Silvio Frota, cujo ajudante de ordens, cujo Mauro Cid era essa escumalha imunda desse Augusto Heleno, que tem que ir para a prisão, passar o resto da vida, o pouco que resta de vida dele na prisão. Tenta um golpe que o Vargas não permite. Tu acredita, cara? Tu acredita? E daí, né, em 84, quando vem a abertura, eles botam bomba nas bancas de jornal, eles botaram bomba na IAB, eles tentaram pôr bomba no Rio Centro, eles são terroristas, eles são golpistas, eles são imundos. E tu é um omisso, um bunda mole, quase um cagão, entendeu? Sociedade brasileira civil omissa. A imprensa, milagrosamente, nesse momento aqui, ainda está assim, que daí ainda é acusado de imprensa comunista, né? A Globo Lixo, né? A imprensa, em geral, sempre apoiou esses golpes, agora que milagrosamente não, né? Desde a redemocratização, alguns pedindo desculpa, a Globo pediu desculpa, sei lá se a Falha de São Paulo pediu desculpa ou não, talvez. O Estadão não é de pedir desculpas. Então, cara, é tudo um circo de horrores, é tudo uma coisa horrorosa. E eu tô meio de saco cheio, cara, sabe? De saco cheio desse país, sempre tive. De saco cheio desse canal, de saco cheio desse celular, de saco cheio de ti que fica me vendo sem pagar. Só não tô de saco cheio dos meus membros, queridos membros. Aliás, membros, eu tô fazendo isso só para vocês, amados membros, né? E aí agora ainda tem esse papo, que é tudo mentira, que é político, que é uma perseguição à direita, que eles não tentaram dar golpe, que é uma narrativa. Narrativa é o Homero, cara, que vocês nunca leram. Narrativa é o Camus. Narrativa é bom. Então, cara, é tudo deletério, é tudo depreciativo, é tudo depreciante, tudo joga muito para baixo. E eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Porque, cara, o que eu contei, garanto, tem um monte de gente assim, ai, nossa, como o Peninha sabe as coisas, é uma enciclopédia viva. Ai, outro dia um cara aí, não vou dizer o nome, disse assim, tu sabe mesmo história? Para aí que eu vou te desafiar. E aí botou ChatGPT, faça 5 perguntas difíceis sobre a história do Brasil, que uma criança de 6 anos deveria saber responder. O que foi a revolta de Beckman? Era uma das perguntas. Qual o contexto da Confederação do Equador em Pernambuco? Era essas perguntas. Como foi a Guerra Guaranítica? As perguntas do tal ChatGPT, chato GPT. E aí tem umas pessoas que devem estar vendo dizendo, ai, como ele sabe coisas, ai, nomes e datas e tal. Cara, qualquer um tinha que saber essa porra. Porque é o seguinte, cara, é imutável, né? Aconteceu, tá ali, então você sabe a data, você sabe a hora, você sabe o contexto. E se tu não for um idiota com uns viés, assim, de ideologia, tu consegue perceber o que é humanista, o que não é humanista, o que é transparente, decente, o que é construir um mundo melhor e o que é jogar as coisas para trás e construir um mundo pior. Não é questão de direita ou de esquerda. Até porque, né, tu sabe quantas merda a esquerda já fez. Mas o problema é essa direita fardada, e essa direita civil, jogando o Brasil anos e anos para trás, prendendo o Brasil. Mas todo o povo tem o governo que merece, todo o povo tem a história que merece, tem o país que merece. E tu tem um país de terceira categoria, num mundo de segunda categoria, caindo para terceira, pelo menos vai empatar, se bem que daí o Brasil vai cair para a quarta categoria se não prender esses milicos. E aí tem gente assim, ah não, mas a ditadura de toga, o Alexandre de Moraes processado agora nos Estados Unidos, pela escumalha desse Trump, que o tiro pegou de raspão, tinha que pegar no meio do olho dele, tinha que pegar o tiro, além da viradinha na facada. Porque gabinete do ódio, do bem, é aqui. Então, cara, o que eu vou te dizer? Eu não vou te dizer mais nada. Já deu ali, ó, quase meia hora. Não sei como é que eu tenho paciência ainda. Tudo que eu falei, com generalizações, simplificações, desse jeito, assim, dessa torrente inconstante, tal, é tudo. Tu deveria saber tudo de cabeça. Qualquer um tinha que saber. É a maior barbada saber isso. E não é para saber,
é para ver de onde o teu país veio e para onde ele está indo. E ele está indo para o buraco. Mas pode demorar um pouco mais para chegar no buraco se esses 53 canalha forem julgados e condenados e jogados na lata de lixo da história. Tchau. Vamos embora para Passárgada.